Salve, salve nação! Saudações! E o malvadão sapecou o Vasco, como era de se esperar, né? Eu trouxe aqui um corte para vocês aqui do canal Sport TV, falando, analisando e comentando este jogaço. Mengão dominou o primeiro tempo inteirinho, hein, cara? Era para ter sido muito mais ainda, hein? Vascão aí levou sorte demais. Vamos lá? As imagens é do canal Sport TV, link na descrição como créditos. Simbora lá. Troca de passes, ó, e já que todo mundo aí curtiu a entrevista do Wesley, a gente também, eu vou olhar para um lado e tocar aqui para Carlos Eduardo Mansur. Boa noite, Mansur. Bem-vindo ao Troca de Passes, beleza? Tudo bem? Boa noite, Rizek, Conrado, todo mundo que assiste o Troca. Acho que a gente teve um jogo que teve 3 pedaços bem diferentes, né? O primeiro tempo é um domínio absoluto do Flamengo. Tudo que o Carille pensou acabou não funcionando, pareceu uma estratégia até muito pobre. Eu até acho que pode ter tido um sentido no que ele pensou, mas no campo não aconteceu. Nesse momento que o Flamengo vive um período, uma época de grande superioridade sobre o Vasco. Agora, o segundo tempo mostrou que dava para propor um tipo de jogo um pouco mais parelho, diferente do que a gente viu no segundo tempo, até o Felipe Luiz fazer intervenções. Acho que foi um jogo, inclusive, do ponto de vista tático, muito rico, porque mostra o que os times têm, o que falta ao Vasco, que é muito claro, o que o Flamengo tem nesse momento de superioridade, mas também mostra algumas questões com que o Flamengo vai ter que lidar na temporada. Acho que também tem alertas que estão ligados no Flamengo, pensando nas etapas mais duras do ano que ainda estão por vir. Conrado Santana, boa noite, bem-vindo ao Troca. Fala, Rizek, boa noite para você, Mansur, todo mundo com a gente. Superioridade muito grande do Flamengo, né? Claro que o que aconteceu no primeiro tempo chega até a ser um pouco exagerado, né? Não deveria ser tanto. Mas você vê durante o jogo todo, mesmo no segundo tempo, o Vasco melhora, finaliza na trave ali com o Verratti. Você vê, olha, poderia jogar um pouco melhor como está fazendo agora. Mas aí vem, a gente está vendo jogadores que entraram no segundo tempo, né? O Cebolinha que fez o gol, o Felipe Luiz mexe, né? Tem muito mais banco. Mesmo ainda com alguns jogadores suspensos, o Gerson não jogou hoje, cara. Pensa no domínio que o Flamengo teve no primeiro tempo, foi sem Gerson, por exemplo. E aí fica com a bola muito tempo até conseguir fazer o seu gol. Então essa, acho que é a palavra que o Mansur usou, é a realidade dos times hoje. Mas claro, o Vasco precisa melhorar e precisa criar, assim, além das contratações, né, eu acho que com o elenco que tem que ter mais velocidade. Senão não tem como você jogar com Coutinho, jogar com Verratti, sem ter os caras passando com velocidade, né? Eu acho que o Vasco precisa pensar nisso urgentemente, indo ao mercado ou mesmo utilizando o que tem dentro do elenco. Vasco não ganha do Flamengo desde 2023, são 6 derrotas, 2 empates. E como analisar esse clássico sem fugir do clichê do abismo econômico, do abismo técnico, da diferença abissal dos elencos, né? Você bate o olho nos times e fala, é muito diferente. Dá para fugir desse clichê na hora de analisar um Flamengo e Vasco? Bem-vindos ao Troca de Passes, Luiz Carlos Júnior. Fala, Risa! Quanto tempo eu não falo com você ao vivo, hein? Você gostou da olhadinha aqui que a gente deu, aqui que nem o Wesley? Você gostou? Olhando para um lado, tocando para você. Gostei. Talento puro, né? Tá bom. Vem aí o Troca de Passes no talento de André Rizek. Aí dá aquela viradinha de lado bacana. Curtimos. Mas dá para fugir desse clichê? Luiz, Lédio, Paulo, assim, você olha os times, você vê o retrospecto, o tempo que o Vasco leva sem ganhar do rival, o que foi o jogo de hoje, o que tem sido os últimos jogos. Dá para analisar esse clássico sem fugir da obviedade que é a diferença abissal dos elencos e não é de hoje isso? Eu acho que não. E completando o seu raciocínio, talvez isso corrobore o que nós vimos no primeiro tempo. Um Vasco muito acuado, muito preocupado. Um Vasco um clube de enorme tradição, de uma camisa gigante, de uma torcida apaixonada. Um Vasco que foi pequeno no primeiro tempo, não, Lédio? Boa noite, amigos. Foi pequeno. Foi uma atuação constrangedora do Vasco. Foi humilhante. Mas respondendo ao Rizek, não dá para fugir desse clichê, Rizek. Nos últimos 21 jogos clássicos, o Vasco ganhou 2 do Flamengo. 2. Então, isso explica muita coisa. E quando você termina o clássico, como esse aqui de hoje, no Maracanã, com quase 45 mil pagantes, que foi até um público surpreendente, que a venda antecipada estava com menos de 30 mil torcedores. E vocês tem a sensação que você já sabia o que ia acontecer. Né? O que é mais... A surpresa foi o segundo tempo do Vasco. A surpresa foi o Vasco ter melhorado no segundo tempo, porque o amasso que o Flamengo deu no primeiro tempo e, no final das contas, a vitória do Flamengo é algo absolutamente normal hoje em dia nos clássicos entre Flamengo e Vasco. Em 2023, o Flamengo fez 4-0 no Vasco no primeiro tempo.
num clássico quarta-feira à noite, aqui no Brasileiro. Ano passado o Flamengo fez 6-1 no Vasco. Esse ano o Vasco, no primeiro clássico, ele competiu só no segundo tempo. E assim mesmo durante 15 minutos. Depois o Flamengo fez as substituições e voltou a ter as rédeas e o controle do jogo. Então, respondendo a sua pergunta, Rizek, que é boa, mas ela remete muito mais à fragilidade do Vasco hoje do que o apogeu do Flamengo. O apogeu do Flamengo todo mundo já sabe. O Flamengo ganha título, tem muita força, tem banco. E o Vasco está muito longe de sequer equilibrar o clássico. Isso que é o mais angustiante para o torcedor vascaíno. Muito angustiante. Houve um impedimento do Varela, portanto anulado. O segundo gol seria gol do Gonzalo Plata. Gol do Plata, exatamente. Paulo Nunes, estamos no Troca, Paulo. Boa noite, Luiz, Lédio, né? Boa noite a todos aí, Rizek, Conrado, o mestre Mansur. É assim, eu vejo um jogo, primeiro tempo, né? Simplesmente do Flamengo. No segundo tempo, vou falar do segundo tempo, porque aí teve jogo. O Vasco competiu mais, aí a cabeçada do Verratti. Era um momento bom do Vasco. O Vasco mudou a postura, né? Acreditou mais no jogo, começou a marcar o Flamengo à frente. O Flamengo voltou um pouco desnorteado, né? Achando que já estava garantido. Não estava. O Vasco mostrou que tinha força. Só que aí entra mais uma condição que o Flamengo tem demais. O Flamengo tem elenco e tem um treinador que entende do que ele está fazendo, né? O Vasco começou a amassar o Flamengo, né? Jogar o Flamengo para trás. O que o Felipe Luiz faz? Ele troca o Ortiz, que tem uma saída de bola muito qualificada. Ele coloca o ala que tem controle de jogo. O Flamengo tinha perdido o controle do jogo. O Flamengo de novo volta a ter o controle de jogo, volta a ter posse de bola, tira a impetuosidade do Vasco, né, que estava até os 20 minutos. E aí a qualidade técnica, a qualidade de jogadores individuais. O que está jogando o Wesley para mim é absurdo, né? A força, né? A coragem que ele tem, ele ataca pelo fundo, por dentro, marca. Então, assim, melhor em campo, né, Paulo? Exatamente, a diferença é gritante. Então, para mim, assim, eu acho que o Carille vai ter muitos problemas se o Vasco não encontrar esses jogadores de frente, porque o Vasco não tem jogada, né? O Vasco tem uma bola longa pro Verratti segurar ela ou dar casquinha. Só que da casquinha para quem? Pro Coutinho que está no meio, pros dois jogadores que estão abertos. Vai ter que esperar a volta do Adson, vai ter que esperar David. Coutinho ainda abaixo fisicamente. Né? Abaixo, porque tem que correr, né, Led? Aquilo que eu falei. O Flamengo tem o controle de jogo, joga para um lado, joga para o outro. O time vai se desgastando do Vasco. Então, assim, a dificuldade do Vasco só aumenta. Mas, assim, a gente tem que enaltecer o que o Isaac falou. A qualidade do Flamengo é absurda, em termos de técnica, de físico, em termos de elenco. Quando você acha que o Vasco vai colocar o time dentro do campo do Flamengo, o Flamengo vai lá, faz algumas mudanças, com o treinador que sabe o que está fazendo, muda tudo de novo. E aí, Rizek, estamos à sua inteira disposição. Como é que vocês viram a exibição rubro-negra hoje e a maneira como o Felipe trabalhou o elenco? Bom, vamos lá. Primeiro assim, para mim, o primeiro tempo é muito ditado pelo que o Vasco escolhe fazer no jogo. Qual é a minha impressão? Uma das grandes fontes de geração de gol nesse Flamengo é a capacidade de pressionar a saída de bola do adversário, recuperar meio caminho do gol e com jogadores... o Flamengo hoje tem... A escolha do time titular passa por isso. Isso, exatamente. Jogadores que correm de velocidade para tentar resolver rapidamente a jogada. A minha impressão e porque isso em outros Flamengo e Vasco recentes já criou alguns problemas para o Flamengo. O Carille falou, em vez de enfrentar essa pressão, eu vou por cima dela. Toda a saída do Vasco, a bola era longa para o Verratti. Quando você olha o jogo e o plano não funciona, fica parecendo, é um plano muito pobre. Ele ficou com uma cara de um plano pobre, mas ele poderia ter algum sentido. O Vasco ganhou uma ou outra segunda bola, o Flamengo tinha dificuldade, às vezes, de se recuperar seguidas as bolas e ficar atacando, porque essa bola vinha, o Verratti ganhava na cabeça, ela saía para a lateral e o Flamengo era obrigado a construir de trás de novo, sem conseguir recuperar a bola perto do gol o tempo todo. Acontece que quando o Flamengo vai construir desde trás, o Vasco não é um time que vai te pressionar com força, porque os dois homens da frente dele são Verratti e Coutinho, que não são jogadores ultra... Nem se quisesse ia conseguir, característica, né? Característica mesmo. Então o Flamengo sobrava. Você tinha o Danilo, que com a bola controla o jogo com muita facilidade, uma capacidade de escolher as jogadas. Jogou bem de novo, né? Isso, ele saía quase sempre... Quarto jogo dele pelo Flamengo. Quase sempre com ele o escape pelo lado direito, atraía os volantes do Vasco, se criava um espaço enorme de entrelinha. Eu e o Conrado vamos mostrar daqui a pouco a análise do gol que surge por aí. E o Flamengo foi começando a construir o seu jogo. Segundo tempo, o Vasco volta, para mim, a fazer o que ele está fazendo a temporada inteira. Como ele não tem velocidade para ser um time que defende atrás e escapa, porque se escapar, ninguém vai correr, porque não tem jogador para correr. Ele joga com os dois laterais muito altos,
Um terceiro homem na saída de bola, em geral um dos volantes, foi o Hugo Moura que foi fazer essa saída. Os pontas do time vêm para dentro, o Vasco tem 4 jogadores por dentro, os 2 homens abertos, e aí desencaixou a pressão do Flamengo, é uma forma de construir do Vasco totalmente diferente. A linha de 4 do Flamengo tinha dificuldade de balançar de um lateral para outro, assim surgiu o lance do Verratti, que cabeceia na trave. E aí o Felipe Luiz intervém, porque aí tem uma questão do Flamengo. Não quero me estender muito para não sequestrar aqui a pauta. Só que eu acho que o Felipe Luiz intervém por 2 razões. Uma, quando o jogo precisa de mais saúde, ele, por vezes, precisa mexer em algumas peças, uma delas o Arrascaeta. E é brilhante para desequilibrar jogos, mas em algumas circunstâncias hoje, além da sequência pesar muito nele, por vezes precisa. E ele colocou 2 jogadores muito trabalhadores pelo lado para conseguir equilibrar esse duelo físico do jogo. Eu vou devolver para a cabine. Galera, e como era de se esperar, o Mengão malvadão atropelou o Vasco. Cara, primeiro tempo foi 100% Flamengo. Não deu espaço pro Vasco criar uma jogada, cara. O Mengão dominou primeiro tempo todinho. Que jogo, hein? Cara, o Mengão foi 100% mesmo. Que show de bola. Galera, é o seguinte, no segundo tempo aí o Vasco até tentou, né? Foi bem melhor que o Flamengo, a gente tem que reconhecer, né? Mas não deu pro Vasco, não deu. Cebolinha, caixa, hein? Golaço do Cebolinha. Cara, e vocês viram a qualidade do banco de reservas do Mengão? Michael aí saiu contundido aí, né? Foi lesionado, infelizmente. Cara que vai fazer muita falta aí pra nós. E aí Felipe Luiz olha pro banco. Cara, Cebolinha, tinha Dela Cruz, tinha Matheus Gonçalves. É um elenco, cara, impressionante. Aí Cebolinha entra e marca este golaço pro Mengão. Meu, que orgulho. Que jogo, hein? Muito bom. Galera, vamos dar uma olhadinha então como é que ficou aí a tabela com essa vitória aí do Mengão. Então vamos lá, Mengão tá liderando aí com 20 pontos, né? 10 jogos. O Volta Redonda ainda pode encostar aí no Mengão, né? 17 pontos com 9 jogos, um jogo a menos, né? Madureira 15 pontos, 10 jogos. Vasco 14 pontos e 10 jogos. Botafogo 13 pontos e 10 jogos. Sampaio Correia 13 pontos e 9 jogos. Nova Iguaçu 13 pontos também, 9 jogos. Nova Iguaçu, tá? Maricá 12 pontos e 9 jogos. Fluminense 11 pontos e 9 jogos. Boa Vista 11 pontos e 10 jogos. Portuguesa aí 7 pontos e 9 jogos. E o último colocado aí rebaixado aí o Bangu 4 pontos e 10 jogos. Então é isso aí, meus amigos. Essa é a tabela aí, o Mengão liderando e o único aí que pode encostar aí é o Volta Redonda, né, que tem um jogo a menos aí. Se vencer o próximo jogo, pode empatar com o Mengão aí, 20 pontos, né? É isso aí. E o G4 fica aí então, ó, Flamengo, Volta Redonda, Madureira e Vasco. Show. Bom, então é isso, galera. Ficamos por aqui. Este é o final do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. E se você é flamenguista e curte esse tipo de conteúdo, me dê uma força aí, galera. Vai lá no joinha, deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Pra vocês não custa nada, cara. É de graça, não vai ocupar a memória do seu computador nem do seu smartphone. Pode se inscrever à vontade, tranquilo. E ative o sininho aí para receberem os novos vídeos, ok? Então eu me despeço por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu, fui!